Olá, tudo bem com você? A ONU instituiu 2021 como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. No mundo, o trabalho infantil aumentou pela primeira vez em 2 décadas e atingiu 160 milhões de crianças e adolescentes, segundo o relatório recente da Organização Internacional do Trabalho e da Unicef. No Brasil, o Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo está no combate ao trabalho infantil e promove ações de prevenção e erradicação dessa violação dos direitos humanos. Hoje o nosso bate-papo é com a Mércia Consolação Silva, que é diretora executiva da Impacto. Acompanhe a entrevista. Mércia, a gente, quando fala de trabalho infantil, a gente acha que é coisa do passado, mas na verdade não, né? Ainda existe muito trabalho infantil, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Sim, é do passado e persiste, né? Eu me lembro de estar fazendo licenciatura na USP e a gente começou a estudar sobre a infância, no entendimento de que a criança era criança e não um adulto pequeno é muito recente. Então, entender que a criança não trabalha, que ela tem um outro espaço, uma outra dinâmica, uma outra mentalidade, que está reservado a ela outros saberes, portanto, uma expectativa distinta, também é muito recente. Então, não exigir das crianças trabalhar é algo que vem sendo construído. Então, desde a Revolução Industrial, quando se começa a pensar, isso não é para uma criança, não cabe a uma criança trabalhar em máquinas, ela não tem discernimento de segurança, de responsabilidade, de time. Então, assim, para ela é muito. Então, você começa a discutir todo esse direito para retirar das crianças esse lugar da responsabilidade de trabalhar, de gerar renda, de gerar um valor complementar para as famílias. Então, isso vai chegando no processo civilizatório de cidadania nos países, né? E a ONU, então, instituiu esse ano, né, o ano de 2021, como o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Como é importante esse passo, né? Sim, as Nações Unidas, ela escolhe temas importantes, principalmente quando eles ficam relevantes, as violações ficam agravadas pelo contexto, como forma de agregar uma mobilização internacional. Então, para além de ser o ano de eliminação e erradicação, né, do trabalho infantil, foi quando uma das convenções da OIT alcançou o maior número de assinaturas. Então, foi unânime, todos os países membros da Organização Internacional do Trabalho assinaram. Então, é a única convenção que tem 100% de assinaturas, é essa de eliminação do trabalho infantil. E essa violação tem sido muito agravado na pandemia, porque as crianças estão em casa, ou os pais perderam o trabalho, então esses trabalhos precários que as crianças desenvolvem e as outras violações relacionadas à exploração das crianças se agravaram nessa pandemia. Então, o ano se tornou icônico, né? Exatamente isso que eu queria, né, falar um pouquinho mais sobre. A gente está numa pandemia, como você falou, e aí a tendência é de aumentar, né, o número de crianças aí no trabalho infantil, né, no trabalho ilegal. Sim, o que a gente já tinha vamos pensar que havia uma informalidade muito grande no Brasil, pessoas que trabalhavam sem carteira assinada ou que faziam bicos. E com essa crise, com as pessoas perdendo empregos formais, você aumenta a pressão para esse tipo de trabalho, certo? Então, as opções de trabalho que existem pagam pouco, ou são opções de trabalhos muito efêmeros, e são trabalhos que as pessoas vão estar executando, vamos imaginar assim, entrega de produtos ali na esquina, ou limpar a casa, ou limpar o gramado, vamos imaginar esse tipo de trabalho, e acaba recaindo nas crianças e nos jovens, né, a execução desse tipo de trabalho, porque o vínculo é mais efêmero, então você aumenta a quantidade de crianças sendo expostas a esse tipo de trabalho, sem falar na exploração sexual, e aí nessa exploração, inclusive virtualmente, né, de crianças nessa pandemia. Agora, como fazer uma denúncia, né? Porque cada um de nós também tem um papel fundamental em ajudar, né, a acabar de vez com o trabalho infantil.
Olha, a gente tem 2 canais, né? O canal da polícia, Discar para o 190, que é o canal da Polícia Geral, e o 180, que é o de Direitos Humanos. Então, são 2 centrais que recebem denúncias de violação de trabalho infantil ou qualquer outra violação de direito humano no Brasil, né? Então, são centrais que recebem, guardam sigilo e dão encaminhamento para esse tipo de denúncia. E a Impacto, inclusive, está lançando um conteúdo informativo, né, para as pessoas que querem saber mais sobre esse assunto, né? E é tão importante a gente se inteirar, né, até para contribuir com esse debate, com essa discussão, né? Sim. O Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo incorporou, desde 2018, o tema do trabalho infantil. Por quê? Porque são 2 temas muito delicados e que acabam sendo entrelaçados na cadeia produtiva de coisas que nós consumimos na nossa própria casa. Desde o presunto, da manteiga, da cerveja que chega na nossa casa, pode ser que em algum elo do processo produtivo, uma violação de direitos humanos possa ter acontecido. Então, os associados do Impacto votaram em assembleia que esse tema também pudesse ser tratado de forma técnica, de forma objetiva, que criássemos metodologias para explicar o que é. Então, o que seria trabalho infantil? Bom, você está comprando produtos de uma grande empresa, mas o insumo que ela usa para te entregar aquela peça vem de pequenos produtores. Aquele pequeno produtor, ao invés de ter alguém com carteira assinada trabalhando, está usando, de repente, 3 jovens que estavam passando por ali e pediram emprego, só que aqueles jovens estão trabalhando sem assistência ou inadequadamente ou numa situação ilegal, se eles não estiverem assistidos ou amparados pela lei. Não é jovem aprendiz, estão num trabalho que não está de acordo com a idade deles. Então, tudo isso a gente tem que olhar e explicar, porque, às vezes, aquele empregador lá na ponta também não sabe que ele está violando a lei, né? Ou ele acha, por exemplo, que o filho tem que ajudar nas tarefas de casa, só que a tarefa é tão extenuante que a criança não consegue ir para a escola. E aí acaba prejudicando o desenvolvimento escolar, a capacidade de concentração, a capacidade de aprendizado, né? Então, essas coisas todas a gente precisa explicar o que é esse bicho-papão do trabalho infantil. Olha, o trabalho infantil é quando você não permite a infância. A infância estando garantida, você pode sim permitir o aprendizado de um saber, o aprendizado de um fazer, né? Você ensinar uma profissão, mas primeiro a infância tem que estar garantida, a dignidade tem que estar garantida. Você não pode chegar num sítio e uma criança está com uma pilha de calça jeans e ela tirando a linha com uma tesoura. E eu vi isso pessoalmente no interior do Agreste. A pilha é de 3 metros de altura, a criança puxava uma calça jeans e ficava tirando as linhas, enquanto a mãe costurava. Ela está aprendendo uma profissão que ela vai usar no sítio? Ela está trabalhando, ajudando a mãe, que recebe muito pouco, porque é assim que o jeans chega até nós, num preço barato, porque ela está ganhando muito pouco. Para ela fazer 200 calças, ela coloca a criança para ajudar. Isso é trabalho infantil. Então, esse tipo de informação é o que a gente vai adotar. Campanhas esclarecedoras para desmistificar. Nós não queremos que as crianças percam a infância para ajudar num processo de produção exploratório. É diferente da criança lavar a louça, ajudar a mãe a fazer alguma coisa, ajudar o pai a fazer a horta, é diferente. E esse foi o tema dessa entrevista especial. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na programação do HIT Notícias. Até mais.